Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para mais uma aula de história, certo? Nossa aula hoje é sobre a Grécia Antiga e vamos falar especificamente de duas cidades que fizeram parte dessa belíssima história, Atenas e Esparta. Para isso, eu vou apresentar para vocês uns slides que falam sobre essas duas cidades, certo? A civilização ateniense e a civilização espartana, né? Atenas era uma cidade em que as mulheres, né, lá em Atenas, elas foram educadas para ser dócil, reservada ao mundo doméstico. As mulheres atenienses eram subjugadas pelo pai, até ele escolher o homem com o qual ela poderia casar. Depois do matrimônio, a mulher ateniense, ela devia totalmente obediência ao seu esposo, né? E mesmo após as reformas políticas, as mulheres elas também não participavam das questões políticas, por serem consideradas inaptas para esse tipo de tarefa. As meninas de Atenas, elas não frequentavam escola, pois ficavam aos cuidados da mãe até o casamento. A história da mulher ateniense, ela é muito interessante, pessoal, porque a mulher ateniense, ela era educada para casar, tá? Eu acho que deu para entender, elas não iam para a escola, elas tinham que, quando casasse, elas servir totalmente ao marido, né? Em Atenas também destacou-se muito pela preocupação com o desenvolvimento artístico. A gente pode observar aqui nas construções, né? E também pela questão cultural do seu povo, né? É uma civilização que desenvolveu um forte brilho intelectual. Disse até que a democracia veio de Atenas, né? A democracia ateniense, ela privilegiava apenas os seus cidadãos. Mas quem eram esses cidadãos? Esses cidadãos eram homens livres, né? Que nasciam em Atenas e maiores de idade, com direito de participar ativamente da assembleia e também de fazer a magistratura, né? O que é interessante nessa história da democracia ateniense, que é uma democracia que é totalmente a democracia que nós vivemos hoje, né? Só podia votar homens que eram livres, quem havia nascido em Atenas e também as pessoas maiores de idade. No caso dos estrangeiros, estes, além de não terem o mesmo direito, eram obrigados a pagar impostos e prestar serviços militares. Olha que caso interessante, né? No caso dos estrangeiros, eles não tinham esse direito, né? E ainda eles eram obrigados a pagar impostos e prestar serviço a Atenas. Um dos objetivos, né, tem a questão da educação, e a gente vai falar um pouquinho também das características. A educação ateniense, ela tinha como objetivo principal era formar o indivíduo completo, ou seja, com um bom preparo físico, psicológico e cultural. Então, a educação em Atenas, ela tinha como principal objetivo formar o indivíduo para ser bem preparado fisicamente, psicologicamente e culturalmente, né? Dentro das suas características, a gente pode ver aqui que por volta dos 7 anos de idade, o menino ateniense era orientado por um pedagogo. Na escola, os jovens estudavam música, artes plásticas, filosofia e etc. As atividades físicas também faziam parte da vida escolar, pois os atenienses consideravam de grande importância a manutenção da saúde corporal. Então, dentro da educação de Atenas, a gente pode ver que ele se preocupava muito com a questão do psicológico, com a questão da cultura, e também eles teriam que ter um bom preparo físico, né? Aos 7 anos de idade, essa criança ele era orientado por um pedagogo e ele estudava música, artes plásticas, filosofia, não é? Porque isso fazia parte da vida escolar dos atenienses. Na arquitetura, gente, a gente pode destacar também a questão dos templos, né, que foram erguidos em homenagem aos deuses, principalmente a deusa Atena, né, que era protetora da cidade de Atenas, né? A gente pode observar aqui na arquitetura
como ela se destaca, eram construções belíssimas, eles valorizavam muito a questão da arquitetura, ok? E também Atenas, ela estava localizada perto do mar, por isso era uma dos principais centros exportadores da Grécia, né? Essa polis era poderosa e ficou muito rica, mas a quantidade de escravos crescia e lutavam por mais direitos. Então, a cidade de Atenas, por estar perto do mar, ela era um dos principais centros exportadores da Grécia, né? E ela começa a ficar muito rica, só que a quantidade de escravos aumentava na cidade de Atenas, acho que devido à questão dos estrangeiros, né? Então eles começam a lutar por mais direitos, que até então os direitos dessas pessoas eram limitados. A sociedade ateniense ela era formada por algumas camadas que nós veremos agora, como os eupátridas, os geomores, os metecos e os escravos. Tá? Os eupátridas, eles eram conhecidos como os bens-nascidos, né? Tinham privilégios, eram os grandes proprietários de terra, quer dizer, eram as pessoas mais ricas da cidade de Atenas. Os geomores eram aqueles pequenos proprietários de terra. Eles tinham uma certa condições, só que eles tinham poucas terras, né? Os demiurgos, que eram comerciantes e artesãos, os metecos eram os estrangeiros, que moravam em Atenas e se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Os escravos eram os prisioneiros de guerra e pessoas condenadas por dívidas. A vida do escravo era muito, mas muito difícil mesmo. Alguns trabalhavam nas minas de prata, outros nas atividades domésticas e até mesmo na prostituição. As fugas eram frequentes. Ora, quem era escravo, eles queriam ter mais liberdade, né, pessoal? Então, assim, as fugas eram constantes. Tínhamos também a organização do poder, que se dava por um rei, que era intitulado de Basileus. Né? A monarquia foi a primeira forma de governo aos poucos, a forma de governo. Aos poucos, os eupátridas passaram a limitar o poder do rei. Aos poucos também, artesãos e comerciantes enriqueceram e passaram a reivindicar a participação política. Daí houve confronto entre os grupos sociais e para resolvê-las foi necessário algumas reformas. Essa é outra história, a questão das reformas, né? Então, o que é que nós podemos deixar bem claro aqui? Que a organização do poder na cidade de Atenas, ela se dava por um rei que era intitulado de Basileus, tá? A questão das reformas é outra história que a gente pode ver em outra aula, não é? A gente se organiza para numa próxima aula a gente ver essa questão das reformas. E a outra cidade que eu acabei de falar no início é Esparta, totalmente o contrário de Atenas, né? A gente vai ver um pouquinho sobre essa civilização espartana, que é muito boa, é uma história riquíssima. Começa apresentando para vocês que Esparta ela era cercada por montanhas, né? Então era uma área que tinha um difícil acesso, tá? Que é um mapa, só para vocês terem o conhecimento, né? A cidade de Esparta aqui, ela era cercada por montanhas. E o acesso em Esparta era muito, muito difícil. Nesse outro slide aqui, a gente diz o seguinte: a sociedade era muito guerreira. Acho que vocês podem observar nesse slide aqui a questão das vestes, das vestimentas dos soldados espartanos, certo? Totalmente diferente do que acontecia em Atenas. Eu até digo a vocês que Esparta ela era uma cidade totalmente militar. Ela educava os seus cidadãos para a guerra, tá bom? Dando continuidade, todos os homens eram treinados, se tornaram os melhores e mais disciplinados soldados da Grécia. Né? Então, os espartanos tinham leis muito rígidas, dois reis para governar e eram os grandes rivais de Atenas. Então, eram duas cidades que
tinham características diferentes, né? Elas eram rivais, eram totalmente, uma era diferente da outra. Enquanto uma como Atenas, ela educava o cidadão com filosofia, com aula de música, com aula de artes, Esparta não, ela educava os seus cidadãos para ser totalmente militares, né? A sociedade espartana, ela estava dividida em três grupos, né, chamada de esparciatas, periecos e ilhotas. Os esparciatas, eles eram os guerreiros, né, descontentes dos dórios, descendentes dos dórios. Eram a camada dominante, detentora de terras e possuíam direitos políticos. Então, esses esparciatas eram aqueles guerreiros que descendiam dos dórios, mas era a camada que dominava em Esparta, né? Eram os que tinham mais terra e os que também tinham direitos políticos. Os periecos eram os aqueus que não resistiram aos invasores. Eram homens livres, mas sem direitos políticos, atuavam como camponeses, artesãos e comerciantes. Em época de guerra, eram convocados para o serviço militar. E os ilotas, a maioria da população, né, que fazia parte desses ilotas, eles eram servos do Estado e trabalhavam nas terras dos espaciatas. Os ilotas também tinham vida miserável, estavam expostos à violência e exerciam várias atividades e revoltavam-se com frequência. Então, o que é que a gente pode ver aqui? Que a sociedade espartana, pessoal, ela está dividida em três grupos: os esparciatas, os periecos e os ilotas. Tá? Desses três grupos, o que tinha mais privilégio, mais direito político, eram os esparciatas. Em Esparta, a gente observa que a mulher ela era criada para ter um porte atlético, um porte físico de atleta. Por quê? Né? Porque, segundo conta a história, a mulher espartana ela era criada para gerar filhos saudáveis. Mas vamos lá. As mulheres de Esparta. Os espartanos acreditavam que a mulher deveria ser fisicamente preparada para que pudesse dar origem a indivíduos aptos para compor o exército daquela cidade. Por isso, era comum que essas mulheres se dedicassem à disputa de jogos e outros tipos de atividades esportivas. Além disso, podiam controlar as finanças domésticas e participar das reuniões públicas ligadas à vida política espartana. Então, a gente pode observar aí que é totalmente ao contrário do que acontecia em Esparta, né? A mulher ficava com a mãe, era educada para ser esposa e depois de casar, servir ao seu marido. Em Esparta, não. Em Esparta, a mulher ela era preparada para ter filhos saudáveis. Por quê? Porque se a mulher tivesse filhos saudáveis, esses filhos poderiam fazer parte do exército espartano, né? Então, Esparta era uma cidade totalmente militar. E tem outra coisinha aqui que a gente pode lembrar, é que em Atenas a mulher não participava da vida política, né? Mas a mulher espartana, ela podia, né? Ela podia participar da vida política, né? Podia controlar as despesas domésticas, coisa que a mulher em Atenas não poderia. Já na questão da educação espartana, a gente pode observar nesse slide aqui um bebê, né, recém-nascido, né? É muito interessante essa história da educação espartana, que diz o seguinte: já ao nascer, a criança era minuciosamente observada por um grupo de anciãos, quer dizer, as pessoas mais velhas pegavam esse bebê e começavam a observá-la. Caso ela não apresentasse uma boa saúde ou tivesse algum problema físico, era invariavelmente lançada do cume do Monte Taigeto. Se fosse considerada saudável, ela poderia ficar com a sua mãe até os 7 anos de idade. Depois disso, passava a ficar sob a tutela do governo espartano, para assim receber todo o conhecimento necessário à sua vindoura trajetória militar.
certo? Então, o que é que a gente pode aprender com essa parte da educação espartana, né? Esse slide nos mostra, ele é bem claro, que a criança, quando nascia, ela era observada por um grupo de pessoas mais velhas para saber se tinha algum defeito. Então, se a criança tivesse qualquer defeito, ele era jogado de um monte, né? A gente pode até dizer de um abismo, não é? Porque não servia para fazer parte do exército espartano. Então, as mulheres, elas eram educadas, elas eram criadas em Esparta para terem filhos saudáveis. Mas para quê? Para que esse filho fizesse parte do exército espartano. Poderia até uma pergunta que surge muito e a mulher? Quando nascia, ela também era analisada. A mulher, ela era também analisada, só que ela era criada fazendo exercícios físicos e para ter uma boa geração de um filho saudável para servir ao exército espartano. Bom, gente, a nossa aula de hoje, que fala sobre a questão de Esparta e Atenas, dá para a gente entender bem direitinho que são duas cidades gregas, né, que tiveram um destaque enorme na história, mas que uma é o oposto da outra, né? Quando a gente vê na questão da educação, a cidade de Atenas, ela educa os seus cidadãos, né, com música, com arte, né, mostrando a questão cultural. Já Esparta não, ela educa os seus filhos para serem verdadeiros soldados, tá? Então, nossa aula fica por aqui hoje. Tchau e até a próxima.